Colega médico, já ficou na dúvida sobre qual medicação prescrever no tratamento da obesidade, ou como fazer o desmame dessas medicações, Tirzepatide, Ozempic, ou quais são as contraindicações e como manejar isso dentro de casos clínicos reais? É isso que a gente vai fazer hoje. Eu retirei da minha mentoria alguns casos clínicos para discutir aqui com você e mostrar exatamente como manejar com segurança qualquer caso clínico de obesidade no seu consultório. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico, pós-graduado em nutrologia pela USP. Aqui na cidade de Recife a gente é líder em relação à satisfação de pacientes, com mais de 160 avaliações positivas no Google. E eu vou te mostrar aqui como você pode aplicar esses insights na sua prática para você também ter resultados incríveis. Vamos para o primeiro caso clínico. A mentorada minha falou assim: Vinícius, minha paciente está fazendo Tirzepatide 10mg e refere que a fome não passa, já está tomando Venvance, que ajuda a amenizar a fome, já toma manipulados, mas ainda sente fome. Pensei no topiramato, Psyllium, goma. Você aumentaria a dose de Tirzepatide? O que é que você faria? E também ela falou que o paciente não perdeu muito peso no primeiro mês e, apesar de atividade física intensa, e tem lipedema grau 3 utilizando gestinona. Então, dois pontos principais aqui para você guiar o seu tratamento de qualquer paciente de emagrecimento. O primeiro ponto é, eu sempre gosto de começar, na minha opinião, com a monoterapia. Por quê? Porque se você começa, por exemplo, topiramato, sertralina, como tem algumas pessoas que recomendam isso, né? Faça 5 medicações de cada. Se você começa várias medicações que muitas vezes têm efeitos colaterais parecidos, o que é que vai acontecer? Você vai ter dificuldade em saber de onde vem o efeito colateral. Exemplo, uma paciente como essa, que está usando 3, 4 medicações, começa a ter enjoo. Aí você não sabe se você reduz a dose de Tirzepatide, ou se reduz a dose de topiramato, ou se reduz a dose de sertralina, porque todas essas medicações podem dar enjoo. Então, eu gosto de começar com monoterapia e eu gosto de otimizar a dose antes de pensar na segunda medicação. Isso porque também eu sempre consigo ter uma carta na mão, eu consigo ter uma outra medicação que, caso o paciente chegue na dose máxima, por exemplo, da primeira medicação, eu consigo também atuar com essa segunda para ter um plano B, caso não dê certo a primeira medicação. Então, nesse caso específico aqui, ela pergunta se ela já associaria o topiramato numa paciente que já está fazendo Tirzepatide de 10mg. Na minha visão, e foi o que eu falei para essa mentorada, é muito melhor a gente otimizar a dose da Tirzepatide primeiro. Então, otimiza para 12,5mg por semana, em primeiro lugar, e depois passa para 15mg por semana. Isso se a paciente, depois que aumentar para 12,5, não melhorar a parte da fome. Um outro ponto que é super importante sobre a parte de como evitar que os pacientes tenham fome são as escolhas alimentares. Então não dependa somente do protocolo, não dependa somente da Tirzepatide, porque muitos pacientes vão ficar achando que só isso que vai solucionar a vida deles, quando na verdade eles não estão se preocupando com dieta, com atividade física, com dormir bem, que são todos fatores que também vão impactar na fome desse paciente. Se o paciente não dorme bem, não tem Tirzepatide que resolva a vida dela, porque ela vai ficar com cortisol lá em cima, serotonina lá embaixo, vai ficar com a leptina, vai ficar resistente à leptina, ou seja, vai ficar com a saciedade baixa. Isso não vai ajudar a seguir o plano de emagrecimento. Então esses são os pontos iniciais e é isso que eu faria. Aumenta a dose antes de associar alguma coisa. E o segundo ponto é que essa paciente fez implante de gestinona há 14 dias. Isso é importante por quê? Porque, doutor, não estou perdendo peso e tal, estou usando Tirzepatide. Tá, mas se fez implante de gestrinona há 15 dias, que é um hormônio que vai cursar com um aumento de inchaço, um edema inicial ali, claro que isso pode influenciar no peso também. Então não olhe só para o peso. Principalmente no caso do paciente estar usando um hormônio que tem o efeito anabolizante como a gestrinona, você precisa avaliar a bioimpedância. Então pode ser que essa perda de peso que estagnou, na verdade seja porque, que é uma coisa mais comum no mundo, o paciente ganhou massa muscular e perdeu gordura. Ou então está um pouco inchada porque realizou o implante faz pouco tempo. Então esse seria um outro insight desse caso clínico, que se você recebeu parecido, agora você já sabe como manejar. Outra pergunta aqui de uma colega médica: Vinícius, para fazer o desmame do Mounjaro com Ozempic, como é que eu faço? Então, nesse caso aqui, eu acredito que ela quer dizer o seguinte, que se eu tenho um paciente que ele está utilizando o Mounjaro, talvez até por questões financeiras, ele não consegue continuar e quer fazer o desmame com Ozempic, como é que eu faço esse desmame? E eu vou trazer para você duas situações, porque essa é uma dúvida muito comum. Então, vamos dizer que o paciente quer continuar com o Mounjaro, quer fazer o desmame. O que é que você precisa avaliar para fazer esse desmame? E lembre-se do seguinte, o desmame ele é personalizado para cada paciente, assim como a progressão de dose. Não tem receita de bolo pronta. Se algum mentor está te falando isso, é para te vender alguma coisa, porque tudo isso é personalizado. A gente faz discussão de caso clínico com os mentorados toda semana justamente por isso. Então, vamos dizer que quer desmamar com Tirzepatide. Você vai avaliar 3 pontos: fome, efeito colateral e psicológico. Então, avaliar a fome do paciente. Passei de 15mg, por exemplo, a 12,5. Como é que está a fome? Doutor, está controlado, estou bem. Tá com algum efeito colateral? Não, doutor, tô bem, tô tranquilo, não tô com nenhum problema agora depois que eu reduzi a dose. E psicológico, como é que tá sentindo em relação ao psicológico? Tá seguindo a dieta, tá fazendo treino, tá dormindo bem? Porque às vezes o paciente, principalmente se você
colocou na cabeça do paciente, que tem muito médico que faz isso de forma errada, que a medicação vai resolver a vida da paciente, não precisa fazer mais nada. Você tem que tomar cuidado para a paciente não virar uma vítima dessa medicação e só emagrecer com ela. Então, o que eu recomendo fortemente, baseado na minha prática aqui no Instituto, que eu já fiz mais de 5 mil atendimentos aqui particulares, é que você faça aos pouquinhos esse desmame, e você vá avaliando o paciente semanalmente até você reduzir a zero essa medicação. Aqui na clínica eu já tive pacientes que, por exemplo, começaram em 3 meses, a gente foi para a dose máxima, reduziu e o paciente ficou sem medicação. Já outros, a gente está há mais de 6 meses, na verdade, usando a medicação sem tirar e sem reduzir a dose ainda, porque é um paciente que precisa desse apoio. E vamos pensar agora se eu quero fazer o desmame, como essa mentorada perguntou, trocando para o Ozempic. É a mesma coisa. Você não vai ter receita de bolo pronta. Você precisa adaptar. Mas o que é que eu faria a mais? Pequeno insight a mais, prático para você. Eu avaliaria, com certeza, a dose que está fazendo de Mounjaro. Porque, por exemplo, se está fazendo 5mg de Mounjaro, eu tenderia a passar para 1mg de Ozempic, por exemplo. Se está fazendo 15mg de Mounjaro, eu tenderia a fazer uma dose maior de Ozempic para fazer o desmame dessa paciente. Porque lembrando que o Mounjaro ele atua em 2 receptores, GLP-1 e GIP, e o Mounjaro atua só no GLP-1. Então, é uma medicação com uma potência menor. Claro que você vai precisar de uma dose um pouco mais elevada, mas você deve fazer essa equivalência de dose se fizer o desmame, trocando a medicação do Mounjaro para o Ozempic. Terceira grande dúvida de uma mentorada aqui, ó. Pessoal, entre Venvance e Contrave e Topiramato, só Contrave que é contraindicado mediante histórico de epilepsia. Dúvida muito importante, porque o que é que eu costumo falar? Se você apagar tudo da sua cabeça, você não lembrar nada na hora da consulta, pelo menos decore as contraindicações e os efeitos colaterais, porque isso é o mais importante. Se você passa uma medicação para o paciente que está contraindicado, isso vai gerar um grande problema para você e você pode se complicar. Então decore pelo menos isso, as contraindicações de cada medicação. E aqui, o que é que a gente fala sobre essas 3 medicações que a mentorada perguntou? O Contrave, ele sim é contraindicado em casos de epilepsia, pelo efeito dopaminérgico, pelo efeito noradrenérgico. Você não pode fazer o Contrave, que é a bupropiona com naltrexone, para pessoas que têm epilepsia. O Venvance, ele não tem contraindicação formal, mas se você ler a bula da medicação, ele vai dizer para você usar com cautela nessas pacientes. Eu opto por não usar, porque o Venvance também tem o efeito dopaminérgico, assim como a bupropiona. É o efeito que vai aumentar os níveis de dopamina na fenda pré-sináptica. Então, por isso que eu não pensaria em fazer como primeira escolha, nem como segunda, nem como terceira o Venvance nesse caso. O Topiramato, ele é, de fato, uma medicação segura nos casos de epilepsia. Por que eu considero ela segura e por que a gente tem tanta certeza? Porque o Topiramato também é usado no tratamento da epilepsia. Então é lógico que é seguro, porque ajuda, inclusive, a melhorar os sintomas. Assim como, por exemplo, na enxaqueca. O Topiramato também pode ser utilizado para enxaqueca e é interessante nos pacientes que têm compulsão alimentar associado a essas condições. Se você gostou desse conteúdo, pegou insights práticos, teve conteúdo de valor aqui realmente para você aplicar no seu consultório, considera compartilhar com algum colega teu, ou talvez no teu grupo de pós-graduação, porque eu percebo que muitos colegas têm dificuldade de conduzir casos clínicos e dicas práticas são o que mais ajudam com isso. E se você quiser receber mais casos clínicos assim, se inscreve e ativa o sino, porque o YouTube vai começar a enviar para você mais casos clínicos para você ganhar mais segurança.